maneira alguma. Deus está por cima de tudo. Deus sabe de tudo. Amém? Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem é quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Está vendo? Então Deus quer que você se arrependa, peça perdão, seja batizado no nome dele, para sua imundície não aparecer naquele dia do julgamento. Para Deus não descer o telão lá e mostrar toda a sua imoralidade, mostrar toda a tua imundície que tu fizeste ao longo da tua vida. É por isso que Deus quer que a gente entregue nossos pecados a Ele, para Ele pegar e jogar lá no mar do esquecimento, para nunca mais Ele se lembrar disso. E toda vez que Ele olha para baixo e vai olhar Antônio, Ele não vê mais Antônio, só vê Jesus Cristo caminhando aqui através de Antônio. Está entendendo? Então a importância de você pedir perdão a Deus é isso, de entregar sua vida a Ele é isso, para que naquele dia do julgamento, Deus não veja o que você fez aqui na terra. Amém? Versículo 19. E eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Está vendo? Então Deus está mandando a gente se arrepender. Está vendo? E Ele castiga por quê? Porque Ele nos ama. Então se Ele te castiga, é porque Ele te ama. E o que Ele quer que você se arrependa. É o que Ele está citando aqui. Olha aqui, versículo 19. Olha. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Qual é a voz de Deus aqui? A palavra dele, meu amigo. É você escutar a palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, tá vendo? Então tem uma prova aqui. Então tem uma caminhada aqui. Então nós estamos aqui, depois que nós aceitamos Jesus Cristo, meu amigo, é tanta batalha, é tanto demônio querendo tirar você do caminho de Deus, é tanto espírito maligno tentando, jogando setas malignas em sua mente, para você se afastar da palavra de Deus. Mas Deus diz, ei meu filho, tenha bom ânimo que eu estou contigo. Amém? Então Deus sabe de todas as nossas pressões. Mas Ele quer que a gente continue, não desista. Porque quem desiste é fraco. Aí ele diz aqui, ó. Versículo 21 de Apocalipse 3. Diz assim, ó. Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo. Ó mesmo, ó. Que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo? As igrejas é eu e você, meu amigo. Não pense que igreja é aquelas paredes onde a gente vai se reunir lá para louvar e adorar, não. Igreja somos nós. Amém? Então, vamos continuar aqui nessa mensagem. O tempo já está chegando ao limite. Já está me anunciando aqui 47 minutos. Já está em 37. Vamos continuar aqui. Onde é que eu parei? Sim. Se as pessoas nos dias do Senhor tivessem somente buscado a Deus e somente o que estava prestes a acontecer, eles não teriam condenado a Jesus à morte. Mas a razão que assim foi é porque as escrituras tinham que ser cumpridas. Porque os judeus tinham que ser cegados. Nós todos estamos a par disto. Vocês percebem que isto é prometido novamente nesta exata era, que eu acabei de ler para vocês, e em que estamos vivendo. A igreja da era de Laodiceia, esta sétima era da igreja, em que estamos agora, é nua, miserável, cega, e não sabe disto. Está vendo? Então o povo não sabe que está nessa condição. Né?
É isso aqui que o irmão Branda está nos relatando. Da mesma forma que ele cegou aqueles lá atrás, está falando lá do povo lá, de Israel, os hebreus lá, eles estão cegos. Você veja que ele está relatando aqui, olha. E da mesma forma que ele cegou aqueles lá atrás, com o propósito de levar sua mensagem, através do povo eleito, ele prometeu fazer a mesma coisa hoje. E se eu dissesse isto com respeito a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, num desses dias alguém dirá: não está escrito que aquelas coisas deveriam acontecer primeiro? E será que da mesma forma foi então? Em verdade vos digo que ele já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram. Quando eles perguntaram a ele, disseram: ora, os escribas dizem, as escrituras dizem que Elias deve vir primeiro. Eles disseram isto para Jesus e ele disse: ele já tem vindo e vocês não o conheceram. Quem é que Jesus disse aqui? Jesus disse de João Batista, que estava lá no deserto, proclamando o arrependimento, chamando as pessoas para o arrependimento. Então o ministério de Elias era através de quem? De João Batista. Então você veja que Jesus foi disse: ele já veio e vocês não seguiram. Então hoje está do mesmo jeito. Tem essa mensagem aqui que é profética, através do profeta, e o povo não aceita. Por quê? Porque é uma mensagem dura. É uma mensagem que vem dizer, ó, sim, sim, não, não, acabou-se. Né? Mas o povo acha melhor viver no mundo do que aceitar Deus. Aí depois, você veja que depois eles vão, quando Deus tirar seu povo aqui da terra, eles vão cair em desespero. Aí vão procurar e não vão achar. Então eles disseram isto para Jesus e ele disse: ele já tem vindo e vocês não conheceram. Está vendo? Vê, isto é talvez a maneira que isto acabará novamente. Agora nós queremos ser informados para saber o que vai acontecer nesta era em que estamos vivendo. Deus tem dividido sua palavra para cada era, tanto para cada era, e nós devemos notar que uma era não pode se adentrar em uma outra era. Isto não funcionará. Então o que era de Wesley era de Wesley, o que era de Paulo era de Paulo, o que era de Colombo era de Colombo. Então não pode, é exatamente o que o profeta está falando aqui, né? Então o que meu pai viveu não é o que eu vivo. Está entendendo? É completamente diferente. Está entendendo? É mais evoluído, é para frente. Está entendendo? Meu pai andava de bicicleta, hoje eu ando de moto. Está entendendo? Você veja que as coisas vão subindo. Né? Aí hoje eu dei um conselho a um marceneiro que estava lá botando as portas. Eu disse: irmão, ele falando a respeito do filho dele. Aí eu disse: ó, o que é que teu filho faz? Eu disse: não, ele é marceneiro igual a mim. Eu digo: olha, o que Deus queria era que a gente seguisse o que os nossos pais fez. Agora, se os pais fez um mau exemplo, a gente não segue o mau exemplo. Porque a palavra de Deus diz para a gente reter só o bem. Então a gente tem que pegar só as coisas boas. As coisas ruins a gente joga fora. Está entendendo? Então o rapaz lá segue a mesma profissão do pai. E vou dizer uma coisa: eles não param. Por quê? Porque eles trabalham muito bem. Né? Então tudo que a gente faz, que o nosso pai se ensina, a tendência nossa é alcançar a coisa certa. Mas quando a gente desobedece o pai, a gente não tem uma vida aqui correta na terra. E você veja que quando os homens perguntavam a Jesus, Jesus disse: eu vim aqui cumprir o que o meu pai mandou. E quando ele cumpriu, foi bem sucedido. Então todo filho deve seguir o exemplo do pai. Está entendendo? E o pai deve seguir o exemplo do pai dele, e assim sucessivamente. Agora, ambas as partes. Ninguém é igual aos outros, né? Cada um tem sua maneira. Então, se um pai vive uma vida desarregada de Deus, você não siga. Não é problema seu. Tá entendendo? A gente só deve seguir o bom. O ruim a gente joga fora.
Agora nós queremos ser informados para saber o que vai acontecer nesta era em que estamos vivendo. Deus tem dividido sua palavra para cada era. Tanto para cada era, e nós devemos notar que uma era não pode se adentrar em uma outra era. Isto não funcionará. Por exemplo, como eu tenho dito, eu creio que na noite passada, eu estou constantemente falando, noite após noite, lugares, às vezes, eu menciono uma segunda vez. E não intenciono repetir por mim mesmo. Mas eu digo isto. E se quem te faria, o que te faria se Moisés tentasse pregar a mensagem de Noé? Ou o que bem faria Jesus tentasse pregar a mensagem de Moisés? O que faria se Martinho Lutero continuasse com a mensagem católica? Que bem faria Wesley continuar com a mensagem luterana? Que faria se os pentecostais continuassem com a mensagem metodista? O que bem faria se o Pentecoste continuasse quando a noiva está sendo chamada? Veja, estamos bem no tempo da semente. Estamos aqui no tempo do fim. Agora a menos que um grão de trigo caia na terra, ele continuará sozinho. Como crítico, como eu tenho notado desde que o livro saiu, provavelmente, vocês o têm aqui em sua cidade, daquele autor alemão que escreveu um dos artigos mais críticos. Ele é um infiel. É claro que não. Eu não estou condenando porque eles têm me condenado tanto, mas porque, sendo um infiel, o livro jamais deveria estar nas prateleiras. E ele disse, um Deus que pode se assentar e dizer que ele podia abrir o mar vermelho e libertar seu povo, e então para com suas mãos cruzadas e ver através das eras negras aqueles cristãos, sendo rasgado em pedaços por leões, aquelas mãos com seus cabelos saturados de piche e penduradas em cruzes e queimadas, e seus bebês, mães grávidas, eles partiam o ventre e apostavam quanto ao sexo da criança, e abriam e deixava isto acontecer. E pessoas que estavam supostas a serem servos deste Deus, se a Escritura é inspiração, você jamais será capaz de conhecer a Escritura apenas se assentando e lendo ela de um ponto de vista teológico, de um ponto de vista educacional. Isto nunca funcionou. Eu estava falando com um ministro batista há muito tempo atrás, e ele disse, até que aprendamos o grego correto, até que eu disse, no concílio de Nicéia, antes daquilo, eles estavam argumentando acerca das palavras gregas na Bíblia. Vocês jamais saberão isto. A Bíblia é para ser revelada por inspiração, aleluia. Esta é a única coisa, a revelação. Jesus disse a Pedro, sobre esta pedra de revelação, revela